O Peregrino, de John Bunyan, parte 1, capítulo 5. O cristão seguiu até a casa do intérprete, onde bateu várias vezes. Por fim, alguém atendeu à porta e perguntou quem ele era. Cristão: sou um viajante e fui instruído por alguém conhecido pelo dono desta casa a bater aqui e falar com ele para que possa me ajudar. Portanto, eu gostaria de falar com o senhor da casa. Então, o servo que atendera à porta foi chamar o senhor da casa, que após alguns breves momentos veio até o cristão e perguntou-lhe o que desejava. Senhor, disse o cristão, sou um homem que veio da cidade da destruição e me dirijo para o Monte Sião. Fui informado pelo homem que fica à porta, na entrada deste caminho, que se eu batesse aqui e o chamasse, você me mostraria coisas boas e úteis para ajudar-me durante a minha jornada. Então, entre, disse o intérprete. Vou mostrar coisas que lhe serão úteis. E assim, ordenou ao seu servo que acendesse uma vela e disse ao cristão para segui-lo. Chegando a uma sala reservada, o intérprete ordenou ao servo que abrisse uma porta. E quando ele a abriu, o cristão viu o quadro de um homem, solene e majestoso, pendurado na parede. O quadro mostrava assim: olhos erguidos aos céus, o melhor dos livros em sua mão e a lei da verdade escrita em seus lábios, dando as costas ao mundo e ele em pé, como se argumentasse com os homens e com uma coroa de ouro que pendia de sua cabeça. O que significa isso? Perguntou o cristão. Intérprete: o homem no quadro é um dos milhares. Ele pode, como disse o apóstolo Paulo, gerar filhos espirituais, entrar em trabalho de parto por eles e cuidar deles quando nascem. Esta é a razão de estar com os olhos levantados para os céus. O melhor dos livros em suas mãos e a lei da verdade em seus lábios. É para mostrar que o trabalho dele é conhecer e revelar as coisas obscuras aos pecadores. E por isso está em pé, como se falasse com os homens, para convencê-los. O mundo atrás de si e a coroa pendente de sua cabeça significam que, desprezando as coisas deste mundo por amor daquele que é o seu mestre, com certeza receberá sua recompensa em glória no mundo vindouro. Agora, ouça com atenção. Eu lhe mostrei primeiramente este quadro porque o homem mostrado nele é a única pessoa, no lugar para onde você vai, que está autorizada pelo Senhor a servir-lhe de guia nos lugares difíceis que você venha a encontrar pelo caminho. Guarde bem o que lhe mostrei e tudo o que eu lhe disse, pois pode acontecer que durante a jornada você encontre alguma pessoa que finja querer ajudá-lo e queira, na verdade, levá-lo ao caminho da morte. Tomando-o pela mão, o intérprete levou-o a uma sala maior, que estava cheia de poeira, porque nunca havia sido limpa. Após examiná-la, o intérprete chamou um servo para limpá-la. Quando ele começou a varrer, levantou-se uma nuvem de poeira tão grande que o cristão começou a sufocar-se quase imediatamente. O intérprete chamou uma empregada que estava por ali e pediu-lhe: traga um pouco de água aqui e borrife pela sala. Ela trouxe a água, escovou e limpou a sala com alegria. O que significa isso? Perguntou o cristão. O intérprete respondeu: esta sala representa o coração de um homem que nunca foi santificado pela graça do Evangelho. A poeira é o pecado original e as impurezas que contaminaram completamente o homem. A nuvem de pó que se levantou logo no início é a lei. A água espalhada no chão é o Evangelho. Assim que o servo começou a limpar a sala, você notou que uma nuvem de poeira se levantou e cobriu toda a sala. E o servo já não conseguia mais limpá-la. Tanto que você começou a se asfixiar com o pó. Isso é para mostrar-lhe que a lei, ao invés de limpar pelo seu trabalho o coração do homem do pecado, ela revive o pecado, fortalece-o e faz com que cresça em sua alma, mesmo quando denuncia e proíbe o pecado. A lei não concede poder para subjugá-lo. Depois, você viu quando a mulher espalhou água pelo chão, o qual ela limpou com grande alegria,
Isso é para mostrar-lhe que quando o evangelho chega ao coração, sob a forma de doces e preciosas influências, acontece o que você viu a água fazer. O evangelho, assim como a água, fez com a poeira, deixa o pecado subjugado e vencido. A alma se torna limpa através da fé e, consequentemente, fica apropriada para se transformar em morada do Rei da Glória. Então o intérprete o tomou pela mão e levou-o até outra sala, desta vez pequena, onde duas crianças estavam assentadas, cada uma delas em sua própria cadeira. O nome da mais velha era Paixão e da outra Paciência. Paixão parecia estar muito descontente, enquanto Paciência estava muito quieta. O cristão perguntou: qual a razão da Paixão estar tão descontente? O intérprete respondeu: o responsável por eles resolveu esperar e lhes dar seus melhores pertences até o começo do próximo ano. Mas Paixão quer tudo agora, e Paciência espera tranquila. Eu vi alguém que se aproximou e trouxe uma bolsa com tesouro até Paixão, lançando-o aos seus pés. Ela se alegrou com o que havia dentro e riu-se, debochando de Paciência. Eu observei ainda por mais um tempo, e todos os presentes que Paixão recebeu se desmancharam, não restando nada além de trapos. O cristão disse ao intérprete: preciso que você me explique tudo isso. A figura desses dois meninos representa o seguinte: paixão é o amor do homem por este mundo, e paciência, o amor pelo mundo que há de vir. Ouça bem, paixão tem tudo agora, este ano, ou seja, neste mundo. Com os homens deste mundo, paixão precisa de tudo instantaneamente. Não pode esperar pelo que tem para receber até o próximo ano, que significa o mundo que ainda virá. O ditado, mais vale um pássaro na mão do que dois voando, tem mais influência sobre ele do que todos os testemunhos divinos sobre o que existe no mundo que está por vir. Dessa maneira, você pode ver que as riquezas dele se foram rapidamente, não restando nada além de trapos. Assim acontecerá com tais homens no final deste mundo. Assim disse o cristão: agora compreendo que Paciência foi mais sábio por duas razões. Primeiro, porque preferiu esperar por coisas melhores. Segundo, porque ele terá sua glória, enquanto ao outro lhe sobraram apenas trapos. Intérprete. E, além disso, você pode acrescentar mais uma coisa: ele foi mais sábio. A glória do mundo vindouro nunca terá fim, mas a deste mundo acaba-se repentinamente. Paixão não estava certo ao rir de Paciência apenas porque havia conseguido primeiro o que desejava. Se fosse assim, Paciência teria que rir-se dele, porque esperando mais tempo, irá receber o melhor. O primeiro dará seu lugar ao último, porque este tem um tempo certo de chegar. Porém, o último não cede seu lugar a ninguém, porque não há quem o suceda. Quem, portanto, recebe antes de todos a sua parte, encontra tempo para gastá-la. E para quem recebe por último, sua parte permanecerá para sempre. Por isso foi dito ao rico: lembre-se que em sua vida você só recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas ruins. Agora, porém, ele está sendo confortado e você está em sofrimento. Cristão, agora eu compreendo que o melhor não é desejar o imediato, e sim esperar pelo que ainda está por vir. Intérprete, você disse uma grande verdade, porque fixamos nossos olhos não naquilo que se vê, e sim no que não se pode ver, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. E é assim que acontece. As coisas do mundo presente e nosso apetite carnal são como vizinhos um do outro, logo se aproximam. Já as coisas do mundo que está por vir e o mundo carnal são como estranhos e não se relacionam entre si. Por isso, o primeiro se esvai repentinamente e o segundo dura para sempre. A distância entre um e o outro nunca se acabará. O meu sonho continuava, e vi o intérprete conduzir o cristão pela mão até um lugar onde ardia uma fogueira junto a um muro. Havia alguém de pé e que constantemente jogava muita água sobre a fogueira tentando apagá-la. A chama, todavia, aumentava. Cada vez mais e mais forte se tornava o seu calor. O cristão perguntou: o que significa isso? Ao que o intérprete respondeu:
Esse fogo é a obra da graça trabalhando nos corações. Aquele que jogava água tentando apagar a fogueira é o diabo. E como você percebeu, o fogo, ao invés de apagar, ficou mais forte e mais quente. Você precisa saber a razão disso acontecer. Venha comigo e veja. O intérprete, juntamente com o cristão, deu a volta e chegou na parte de trás do muro. Lá estava um homem que segurava um vaso cheio de óleo em suas mãos e com ele continuamente alimentava o fogo. E o que isso quer dizer? Perguntou o cristão. O intérprete respondeu: esse homem é Jesus, que através do óleo sustenta continuamente o trabalho iniciado no coração do homem, o que significa que não importa o que o diabo possa fazer, as almas dessas pessoas ainda experimentam a graça de Deus. E o que você viu o homem fazer para manter o fogo aceso é para ensinar que é difícil para quem está sendo tentado enxergar como funciona a graça que sustenta a alma. E também viu o intérprete conduzi-lo a um lugar agradável, onde havia um majestoso castelo de grande beleza e cuja visão deixou o cristão muito contente. Havia também na parte alta do castelo pessoas caminhando e todas elas estavam vestidas de ouro. Posso entrar no castelo? Perguntou o cristão. O intérprete o encaminhou na direção do palácio e daquele lado podiam ver, de pé, em frente à porta, um grupo de homens, todos desejosos de entrar, mas ninguém ousava fazê-lo. Havia também um homem assentado a uma pequena distância, ao lado de uma mesa. Nessa mesa havia um livro, e diante dele um tinteiro para escrever os nomes daqueles que deveriam entrar. Eles podiam ver, igualmente de pé, homens usando armaduras que vigiavam a entrada da porta, decididos a ferir e a atormentar os que tentassem entrar. O cristão estava atônito. Por fim, quando cada homem começou a recuar com medo dos que estavam de armadura, o cristão viu um homem de aparência corajosa a chegar-se perto do homem que escrevia à mesa, dizendo: escreva o meu nome, Senhor. Assim que o homem escreveu seu nome, ele colocou seu elmo e desembainhou a espada, e lançou-se em direção à porta e aos homens que a vigiavam. Estes se atiraram sobre ele com fúria mortal, mas o homem, não de todo enfraquecido, continuava se defendendo e golpeando ferozmente. Depois de se ferir, desferindo e recebendo muitos golpes daqueles que tentavam impedi-lo de entrar, ele conseguiu abrir caminho entre eles e apressou-se em direção ao palácio, onde todos os que entravam e até mesmo os que caminhavam na parte alta podiam ouvir uma voz muito agradável que dizia: venha e entre para receber glória eterna ao que vencer. E quando ele entrou, lhe deram roupas como as dos que caminhavam. Vendo isso, o cristão sorriu e disse: eu acho que sei o que isso quer dizer. Agora, disse o cristão, deixe-me ir até lá. Não vá, fique, disse o intérprete. Existem coisas que ainda tenho que lhe mostrar. Depois, então, você poderá seguir seu caminho. Assim o intérprete o conduziu, mais uma vez, a outro lugar, só que agora até um quarto muito escuro, onde um homem estava sentado preso dentro de uma jaula de ferro. O homem, para quem observava, parecia um louco. Os olhos baixos fitavam o chão, as mãos unidas em prece gemendo como se o coração fosse parar. O cristão perguntou o que significava aquilo, e o intérprete o instruiu a perguntar ao homem: quem é você? O homem respondeu: eu já não sou mais o que fui um dia. Cristão: e como você era antes disso? Homem: eu já fui aos meus olhos, e aos olhos de outros também, um próspero e honrado professor. E uma vez também estive, ou eu pensava que estava, a caminho da cidade celestial, e cheguei mesmo a me alegrar ao pensar que iria naquela direção. Cristão: mas o que faz agora? Homem: agora sou um homem sem esperança, preso aqui nesta jaula de ferro, e não posso sair. Eu não posso sair. Cristão: e o que o deixou nessas condições? O homem: deixei de obedecer e de ser sóbrio. Permiti que as paixões e a minha luxúria caíssem sobre mim. Pequei contra a luz da palavra e contra a bondade de Deus. Eu entristeci o Espírito Santo e ele se foi. Tentei o diabo e ele veio ao meu encontro.
provoquei a ira de Deus, e ele me deixou. Meu coração está tão endurecido que não posso mais arrepender-me. Perguntou o cristão ao intérprete. Não há mais esperança para um homem como esse? Perguntou a ele. Respondeu o intérprete. Não há nada que você possa fazer além de ficar trancado nessa jaula sem esperança? Homem. Não, mais nada. Cristão. Por que não? O filho daquele que é bendito é muito piedoso. Homem. Eu o crucifiquei outra vez. Eu desprezei sua pessoa e a sua justiça. Eu considerei seu sangue como algo profano. Fiz tudo isso fora do espírito da graça. Portanto, eu mesmo me lancei fora das suas promessas e nada mais me restou além de uma fé aterrorizante e o medo mortal do julgamento que certamente terei, uma feroz indignação que me devora como um adversário. Cristão. Mas como você se colocou nessa situação? Homem, por causa dos desejos, dos prazeres e das riquezas deste mundo, e os divertimentos com os quais eu prometi deleitar-me. Hoje, na condição em que me encontro, essas coisas só fazem atormentar-me e corroer-me como se um verme incandescente roesse minhas entranhas. Cristão, você não pode arrepender-se e retornar ao caminho da cidade celestial? Homem, Deus não me permite arrependimento. Sua palavra não me encoraja a crer. Ele mesmo me colocou nesta jaula e nenhum homem no mundo pode me tirar daqui. Ó, eternidade, eternidade! Como lutarei contra a miséria que me espera na eternidade? Lembre-se sempre da miséria deste homem como um aviso permanente para a sua vida. Falou-lhe o intérprete. Bem, falou o cristão, isso foi sem dúvida apavorante. Que Deus me ajude a ser sóbrio, a obedecer e a orar para que eu possa estar prevenido contra a causa desta miséria. Senhor, já não é tempo de seguir meu caminho? Intérprete, espere só mais um pouco. Ainda existe mais uma coisa que preciso lhe mostrar. Depois disso poderá seguir seu caminho. Mais uma vez o intérprete tomou o cristão pela mão e o conduziu a um quarto onde havia um homem que se levantava da cama. E, enquanto vestia suas roupas, ele se balançava e tremia. O cristão perguntou, por que ele está tremendo? O intérprete ordenou ao homem que lhe contasse a razão de estar daquela maneira. Assim o homem começou a contar. Esta noite eu estava dormindo e sonhei que diante de mim os céus estavam escuros como a noite. Trovões e relâmpagos cortavam o firmamento de forma tão assustadora que entrei em agonia. Olhei para cima e vi as nuvens suspensas no céu, de forma muito estranha. Ouvi um som muito forte, como de trombetas vindo do alto, e vi um homem assentado sobre uma nuvem cercado pelas miríades do céu. Eles tinham a aparência de fogo ardente, e todo o céu era uma chama ardente. E ouvi uma voz dizendo, levantem-se mortos e apresentem-se para o julgamento. Com isso as pedras se moveram, abrindo os túmulos, e os mortos que estavam dentro deles saíram. Alguns deles pareciam felizes e olhavam para o céu, enquanto outros procuravam se esconder em cavernas, debaixo das montanhas. O homem que estava sentado na nuvem abriu o livro e ordenou que o mundo se aproximasse a uma distância segura entre ambos, pois o fogo intenso saía dele, assim como há uma distância adequada entre o juiz e os prisioneiros que aguardam julgamento nas barras de um tribunal. Ouvi ser anunciado aos que estavam com eles nas nuvens, ajuntem o joio e os restolhos e lancem-nos no lago de fogo ardente. Então, próximo do lugar onde eu estava em pé, abriu-se um enorme e profundo abismo de onde saía fumaça. Se viam brasas ardentes e se ouviam sons terríveis. Também ouvi ser dito aos que estavam com eles, nas nuvens, recolham o meu trigo e tragam-no para o meu cordeiro, para o meu celeiro. Com estas palavras, vi muitos erguerem os olhos para o céu e serem levados para as nuvens. Mas eu fui deixado para trás. Busquei um lugar onde pudesse me esconder, mas não consegui, porque os olhos do homem que estava sentado na nuvem continuavam sobre mim. Todos os meus pecados vinham à minha lembrança, e minha consciência me acusava de todas as formas. Depois disso, acordei do meu sonho. Cristão, mas o que nessa visão o deixou tão aterrorizado? Homem, eu pensei que o dia do julgamento havia chegado, e eu não estava preparado. Isso me assustou mais do que os milhares de anjos que estavam reunidos nas nuvens,
ou de ter sido deixado para trás, ou ainda mais do que o abismo do inferno que abriu a sua boca próximo de mim. A minha consciência me acusava, e como eu pensava, o juiz mantinha seus olhos fixos em mim, enquanto o seu rosto mostrava indignação. O intérprete disse ao cristão: Você está levando em conta todas essas coisas? Cristão: Sim, e elas me trazem ao mesmo tempo medo e esperança. Intérprete: Você deve manter o que viu em mente, de modo que seja como um cajado que o traga sempre de volta ao caminho pelo qual deverá seguir. Assim, o cristão começou a arrumar suas coisas para continuar sua jornada. O intérprete lhe disse antes que partisse: O Consolador esteja com você, bom cristão, para guiá-lo no seu caminho, que o levará até a cidade celestial. O cristão seguiu seu caminho, dizendo: Aqui eu pude ver várias coisas raras e proveitosas, coisas assustadoras e outras prazerosas, coisas que me tornaram firme, as quais eu começo a assumir e a aceitar. Em compreendê-las quero pensar. Onde quer que elas mostrem que eu deva ir, permite-me agradecer, ó bom amigo intérprete, antes de partir.